Você abre os olhos devagar, e a primeira coisa que percebe é o balanço quase imperceptível do navio, tão sutil que parece que o mundo inteiro está suspenso em algum lugar entre o movimento e a imobilidade completa. A luz que entra pelas frestas entre as tábuas do convés superior é pálida, cinzenta, e se espalha em faixas finas sobre a madeira escurecida ao seu redor, criando um padrão que você já viu tantas vezes que nem precisa mais pensar sobre ele. O ar está denso, carregado de umidade e do cheiro constante de madeira velha, alcatrão, sal marinho, e aquele odor peculiar de corpos que não se lavam há muitos dias, misturado com o aroma azedo de comida guardada em barris na penumbra do porão. Você está deitado na sua rede, feita de fibras grossas que deixaram marcas na sua pele durante a noite, e pode sentir o tecido áspero pressionando contra as suas costas, os seus ombros e a parte de trás das suas pernas. A rede balança muito levemente, seguindo o ritmo quase inexistente das ondas, e você fica ali por um momento, sem pressa nenhuma de se mover, apenas sentindo o peso do seu próprio corpo suspenso entre dois ganchos de ferro presos às vigas de madeira. Ao redor de você, espalhadas pelo espaço estreito e baixo do convés inferior, há dezenas de outras redes, algumas ainda ocupadas por homens que dormem profundamente, roncando ou respirando de forma irregular. Outras já vazias, porque seus donos acordaram antes de você e subiram para o convés principal. O som ao seu redor é constante e previsível. A respiração pesada de alguém perto de você, o rangido suave da madeira que se expande e se contrai com a umidade do mar, o leve bater de cordas contra o mastro lá em cima e o som quase inaudível da água lambendo o casco do navio, tão devagar que parece mais uma memória de movimento do que movimento de verdade. Você sabe, sem precisar pensar muito sobre isso, que o vento continua ausente, que o navio está parado, ou quase parado, no meio de um mar que parece ter esquecido como se mover, e que este dia será muito parecido com o dia anterior, e com o dia anterior a esse, e com todos os outros dias, desde que entraram nesta parte do oceano, onde o ar fica parado e pesado como uma cortina de veludo molhado. Lentamente, você balança o corpo para o lado e sai da rede, sentindo os seus pés descalços tocarem a madeira fria e úmida do chão. E por um momento, você fica ali parado, deixando que o seu corpo se ajuste à posição vertical, sentindo a rigidez nos seus ombros, nas suas costas, na parte de trás do seu pescoço. Você está vestindo as mesmas roupas de sempre, calças largas de linho grosso, já manchadas de sal, suor e alcatrão. Uma camisa que já foi branca, mas agora é de um tom indefinido entre cinza e amarelo, e um colete de couro que você usa mais por hábito do que por necessidade neste calor úmido e pesado que parece grudar na sua pele. Você caminha devagar entre as redes, desviando de homens que ainda dormem, de barris empilhados, de cordas enroladas, de ferramentas deixadas de lado, e sobe a escada estreita que leva ao convés principal, sentindo a madeira lisa e gasta sob as suas mãos, enquanto você se puxa para cima. A luz aumenta gradualmente à medida que você sobe, e quando você emerge no convés principal, a claridade súbita faz você apertar os olhos por um momento, mesmo que o céu esteja coberto de nuvens densas e uniformes que parecem se estender até o infinito em todas as direções. O convés está silencioso, exceto pelo som suave de alguns homens que já estão acordados e se movem lentamente de um lado para o outro, realizando pequenas tarefas que não têm pressa nenhuma de serem concluídas. Você vê um homem perto do mastro principal, remendando uma corda com movimentos lentos e deliberados. Outro está sentado perto da amurada, olhando para o mar sem expressão. E um terceiro está agachado perto do barril de água, lavando o rosto com
Movimentos cansados e mecânicos. O mar ao redor do navio é extraordinariamente calmo. Uma superfície lisa e oleosa que reflete o céu cinzento de forma imperfeita, criando um efeito de espelho embaçado que se estende até onde a vista alcança. E flutuando nessa água parada, espalhada em manchas irregulares que se estendem por quilômetros e quilômetros, está a alga marrom que dá nome a este lugar. O sargaço, amontoados densos de vegetação marinha que formam ilhas flutuantes, algumas pequenas como um prato, outras grandes como a vela maior do navio, todas elas balançando muito levemente com um movimento quase imperceptível da água. Você caminha até a amurada e se apoia nela, sentindo a madeira áspera e quente sob as suas mãos, e olha para baixo. Para a água clara, onde você pode ver o casco do navio descendo na escuridão verde azulada, e pode ver pedaços de sargaço flutuando bem perto da superfície, suas folhas longas e marrons formando padrões complicados, e pequenos caranguejos se movendo entre elas, tão pequenos que parecem pontos se deslocando lentamente de uma folha para outra. O ar está perfeitamente imóvel, sem um sopro de brisa, e você pode sentir o calor úmido se acumulando na sua pele, fazendo o suor começar a formar pequenas gotas na sua testa, no seu pescoço, sob os seus braços. Você se afasta da amurada e caminha lentamente em direção à área onde a tripulação costuma se reunir para comer pela manhã, passando pelo mastro, grande, passando pelas cordas enroladas com cuidado, passando pelos canhões amarrados firmemente em seus lugares, passando pelas caixas e barris que estão presos ao convés, com cordas grossas para que não se movam quando o navio balança, embora agora o navio esteja tão parado que parece impossível que ele pudesse balançar algum dia. Perto da escotilha que leva à cozinha, há uma fila pequena e desorganizada de homens esperando para receber sua ração matinal. E você se junta a eles, ficando atrás de um homem alto e magro, cujas costas estão cobertas de cicatrizes antigas. E você espera em silêncio, enquanto a fila avança lentamente, cada homem recebendo sua porção e se afastando para encontrar um lugar onde sentar e comer. Quando chega a sua vez, você estende as mãos e recebe um pedaço de biscoito do mar, duro como pedra e pesado na palma da sua mão. E uma caneca de madeira cheia de algo que deveria ser café, mas tem gosto principalmente de água salgada com um toque amargo de algo que pode ter sido grãos torrados há muito, muito tempo. O biscoito está cheio de pequenos buracos onde os gorgulhos fizeram seus túneis, e você pode ver alguns deles ainda se movendo lá dentro. Pequenos pontos brancos que você aprendeu a ignorar, porque não há nada a fazer sobre eles, e porque a fome é mais forte do que qualquer aversão que você possa sentir. Você encontra um lugar vazio perto da amurada de estibordo e se senta ali, apoiando as costas contra a madeira áspera, e começa a comer devagar, batendo o biscoito contra o convés primeiro para tentar desalojar alguns dos gorgulhos, depois mordendo cuidadosamente a borda endurecida, usando os seus dentes de trás para quebrar pedaços pequenos o suficiente para mastigar. O biscoito tem gosto de sal, de mofo, de tempo, e você precisa de vários goles do café amargo para amolecer cada pedaço o suficiente para engolir sem machucar a garganta. Enquanto você come, você observa os outros homens ao redor do convés, cada um ocupado com sua própria refeição silenciosa, cada um perdido nos próprios pensamentos, ou talvez sem pensar em nada, apenas existindo neste momento que se estende lentamente, sem pressa de terminar. O sol está escondido em algum lugar acima das nuvens densas, mas você pode sentir que está subindo, porque a luz está ficando gradualmente mais forte, transformando o cinza uniforme do céu em algo mais próximo de um branco pálido e sem brilho.
Depois que você termina de comer, você fica sentado ali por mais algum tempo, segurando a caneca vazia nas suas mãos, sentindo o peso leve da madeira, observando como a água condensada forma pequenas gotas no lado de dentro, e você pensa vagamente sobre o dia que está à sua frente, sobre as tarefas que precisam ser feitas, sobre o tempo que vai passar enquanto você as realiza, sobre a noite que virá eventualmente, tão devagar e previsível, quanto tudo o mais neste lugar, onde o tempo parece ter uma qualidade diferente, mais espessa e mais lenta do que o tempo que você lembra de lugares onde o vento sopra e as coisas acontecem com algum sentido de urgência. Eventualmente, você se levanta, devolvendo a caneca ao barril de lavagem perto da cozinha, e começa a caminhar em direção à área onde as velas estão guardadas, porque você sabe que há trabalho a ser feito ali, trabalho que nunca realmente termina em um navio, especialmente um navio que passa dias e dias exposto ao sol e à chuva e ao sal, que corrói tudo lentamente, transformando corda forte em fibras fracas, transformando lona resistente em tecido frágil que rasga com o menor toque. A vela que você precisa consertar hoje está estendida sobre uma parte do convés que foi limpa especialmente para esse propósito. Uma extensão grande de lona manchada e desbotada, que foi a vela de mezena do navio, usada para ajudar a controlar a direção quando há vento suficiente para mover o navio, mas que agora está estendida e imóvel, revelando vários rasgos longos e irregulares, onde o tecido se desgastou até o ponto de ruptura. Você se ajoelha ao lado da vela, sentindo o tecido áspero sob os seus joelhos, e ao seu redor estão os materiais que você vai precisar. Uma agulha grande de metal, do tamanho do seu dedo mindinho, com um olho largo o suficiente para passar linha grossa, vários rolos de linha alcatroada que tem cheiro forte e pegajoso, tesouras pesadas de ferro para cortar o tecido quando necessário, e pedaços de lona nova, que podem ser usados como remendos nas áreas onde o dano é grande demais, para simplesmente costurar as bordas de volta juntas. Você pega a agulha e a examina por um momento, sentindo o peso do metal frio na palma da sua mão. Então escolhe um dos rolos de linha e começa a trabalhar uma das pontas através do olho da agulha. Uma tarefa que deveria ser simples, mas que sempre leva mais tempo do que você espera, porque a linha é grossa e rígida, e o olho da agulha, embora largo, nunca parece ser largo o suficiente. Depois de várias tentativas, você consegue passar a linha e puxa uma extensão longa através do olho, deixando que ela penda dos dois lados em comprimentos desiguais. O primeiro rasgo que você precisa consertar fica próximo da borda da vela. Uma abertura longa e irregular, que se estende por talvez meio metro através do tecido. Você posiciona as duas bordas do rasgo juntas, alinhando-as cuidadosamente para que o tecido fique o mais liso possível. Então, empurra a agulha através da lona, sentindo a resistência do tecido denso, aplicando pressão constante até que a ponta da agulha emerja do outro lado, então puxando a linha através, criando o primeiro ponto de uma série longa e repetitiva que vai manter as bordas do rasgo unidas. O trabalho é lento e metódico, e requer uma certa quantidade de força para empurrar a agulha através do tecido grosso repetidas vezes, mas também requer concentração para manter os pontos uniformes e apertados, para garantir que a linha não fique frouxa demais ou apertada demais, para criar uma costura que vai resistir à tensão quando o vento finalmente voltar e a vela for içada novamente. Você trabalha em silêncio, observando a agulha subir e descer, formando um padrão regular de pontos que gradualmente fecham o rasgo, transformando a abertura irregular em uma linha de costura que é visível, mas que mantém o tecido inteiro.
O sol invisível continua, subindo acima das nuvens, e a luz se torna mais forte, embora nunca chegue perto de ser brilhante, e o calor aumenta gradualmente, fazendo o suor escorrer pelas suas têmporas, pelas suas costas, encharcando a sua camisa até que ela grude na sua pele. Você para de vez em quando para limpar o suor dos seus olhos com as costas da mão, ou para esticar os dedos que começam a ficar rígidos de segurar a agulha, ou para olhar para o mar ao redor, verificando se há alguma mudança nas condições. Mas sempre que você olha, o mar está exatamente do mesmo jeito, liso e imóvel, coberto de manchas de sargaço que não parecem ter se movido nem 1 centímetro desde a última vez que você olhou. Outros homens estão trabalhando em suas próprias tarefas ao redor do convés. Alguns estão raspando madeira, removendo as camadas superficiais que começaram a apodrecer com a umidade constante. Outros estão enrolando cordas novas para substituir as que ficaram fracas demais para serem confiáveis. Outros ainda estão simplesmente sentados na sombra relativa do lado de sotavento do navio, conversando em vozes baixas ou jogando dados, o som dos dados de osso batendo contra a madeira do convés, criando um ritmo suave e irregular, que se mistura com todos os outros sons do navio. Você termina de costurar o primeiro rasgo e examina seu trabalho, passando os dedos ao longo da costura para verificar se está firme, puxando suavemente o tecido de cada lado para testar se os ebontos vão segurar. A costura parece boa, não perfeita, mas boa o suficiente para o propósito, e você sente uma pequena satisfação silenciosa ao ver o rasgo transformado em algo que não é mais um rasgo, apenas uma marca no tecido que conta a história de dano e reparo. Você se move para o próximo rasgo, este mais perto do centro da vela, e recomeça o processo. Alinhar as bordas, empurrar a agulha através do tecido, puxar a linha, criar ponto após ponto em uma sequência que se torna quase meditativa na sua repetição. Seus pensamentos começam a vagar, enquanto suas mãos continuam o trabalho, e você se pega pensando em coisas distantes e desconectadas, em portos que você visitou meses ou anos atrás, em rostos de pessoas que você conheceu e provavelmente nunca verá novamente, em comida que você comeu em tavernas, em cidades cujos nomes você mal consegue lembrar, em noites em que havia música e riso e uma sensação de movimento e propósito que parece completamente ausente deste lugar onde tudo está parado. O tempo passa de uma forma que é difícil de medir, porque não há nada que marque sua passagem, exceto a mudança gradual da luz, que se move lentamente através do dia de uma forma tão sutil que você mal percebe, até que de repente percebe que já é meio-dia, ou talvez mais tarde, e que você está com sede e com um pouco de fome novamente, embora não o suficiente para parar de trabalhar imediatamente, apenas o suficiente para registrar a sensação e saber que em algum momento, nos próximos minutos ou horas, você vai precisar parar e procurar algo para beber e talvez alguma coisa para comer se houver algo disponível. O segundo rasgo está fechado agora. E há mais 2 para consertar antes que esta vela possa ser considerada pronta para uso novamente. Você para por um momento para descansar, esticando as costas que ficaram rígidas de ficar curvado sobre a vela, rolando os ombros para soltar a tensão que se acumulou ali. E quando você olha ao redor do convés, você vê que alguns dos homens que estavam trabalhando antes agora estão parados, encostados na amurada ou sentados à sombra. E outros homens que estavam descansando antes agora estão se movendo,
assumindo tarefas que foram deixadas por outros, criando um padrão fluido e não planejado de atividade e descanso, que acontece naturalmente quando não há muito trabalho urgente a ser feito, e o tempo se estende infinitamente à frente. Você se levanta e caminha até o barril de água, onde você pega a concha de madeira que fica pendurada ao lado e mergulha na água morna e levemente salobra que está armazenada ali. A água tem gosto de barril de madeira e de tempo, mas é úmida, e isso é o que importa, e você bebe devagar, sentindo o líquido descer pela sua garganta, aliviando a secura que se acumulou ali durante as horas de trabalho em silêncio. Depois de beber, você fica ali parado por um momento, segurando a concha vazia, olhando para o mar ao redor do navio, tentando ver se há qualquer sinal de mudança nas condições, qualquer indicação de que o vento pode estar voltando, mas tudo permanece exatamente como estava. O ar perfeitamente imóvel, o mar perfeitamente calmo, as nuvens perfeitamente uniformes, criando uma cena que parece suspensa no tempo, como se o mundo inteiro tivesse esquecido como continuar se movendo. Você devolve a concha ao seu lugar e volta para a vela estendida no convés, ajoelhando novamente ao lado do tecido grosso, pegando a agulha que você deixou atravessada em um dos remendos e recomeçando o trabalho de costurar, suas mãos retomando o ritmo familiar de empurrar e puxar, criando ponto após ponto em uma sequência que parece não ter fim, mas que eventualmente, inevitavelmente, vai levar à conclusão desta tarefa, e então a próxima tarefa, e então a próxima. O terceiro rasgo é mais complicado do que os outros dois, porque o tecido ao redor está mais danificado, frágil de sol, e sal e uso constante, e você precisa ser mais cuidadoso para não fazer o dano pior enquanto tenta consertá-lo. Você decide que este rasgo vai precisar de um remendo, não apenas uma costura. Então você pega um dos pedaços de lona nova e corta uma forma que é ligeiramente maior do que a área danificada. Então posiciona o remendo sobre o rasgo, alinhando cuidadosamente para que fique centrado, e começa a costurá-lo no lugar, trabalhando ao redor da borda do remendo, criando uma linha de pontos que vai manter o tecido novo firmemente preso ao tecido velho. Este trabalho é ainda mais lento do que costurar os rasgos simples, porque você está trabalhando através de múltiplas camadas de lona, e a agulha precisa de mais força para penetrar através de todo esse material. E às vezes você precisa usar um pequeno pedaço de couro como proteção para a palma da mão quando empurra a agulha, para evitar que o metal perfure sua pele. O suor continua escorrendo do seu rosto, caindo em pequenas gotas sobre a lona, deixando manchas escuras que evaporam lentamente, e você pode sentir o cansaço começando a se acumular nos seus dedos, nos seus pulsos, nos seus antebraços, mas você continua porque não há razão para parar, não há pressa, mas também não há razão para deixar o trabalho inacabado. A tarde avança de forma imperceptível, o sol invisível cruzando o céu acima das nuvens, e a qualidade da luz muda muito sutilmente, tornando-se talvez um pouco mais suave, um pouco mais dourada, embora a diferença seja tão pequena que você mal consegue ter certeza se é real ou apenas sua imaginação. O ar continua pesado e imóvel, e o calor não diminui. E o navio continua parado no meio do mar de Sargasso, cercado por água calma e algas flutuantes que se estendem até o horizonte em todas as direções. Você termina de costurar o remendo sobre o terceiro rasgo e examina seu trabalho mais uma vez, e está satisfeito de ver que o remendo está firme e plano, que os pontos estão apertados e uniformes, que esta parte da vela, pelo menos, vai estar pronta para enfrentar o vento quando o vento finalmente decidir retornar. Há apenas mais um rasgo para consertar, o menor dos 4,
localizado perto de uma das bordas da vela, onde uma corda de içamento se desgastou através do tecido ao longo de meses ou anos de uso repetido. Você trabalha neste último rasgo com o mesmo cuidado metódico que aplicou aos outros 3, seus dedos movendo-se automaticamente através dos movimentos familiares de costura, sua mente vagando para outros lugares enquanto suas mãos continuam o trabalho. Você pensa sobre quanto tempo já passou desde que o vento parou, tentando contar os dias, mas perdendo a conta em algum lugar, depois de 7 ou 8 ou talvez mais, porque os dias começam a se misturar uns com os outros quando cada um é tão parecido com o anterior. Quando não há eventos significativos para marcar a passagem do tempo, apenas a repetição constante das mesmas tarefas, as mesmas sensações, as mesmas vistas. Em navios em movimento, em lugares onde o vento sopra e as ondas se levantam e o tempo tem uma qualidade diferente, há sempre algo acontecendo. Velas para ajustar, direção para mudar, terra para avistar, outros navios para perseguir ou evitar, tempestades para navegar, calmarias para escapar. Mas aqui, neste lugar onde tudo está parado, onde o oceano parece ter esquecido suas próprias regras, não há nada além do lento acúmulo de pequenas tarefas, a manutenção constante do navio e das suas próprias funções básicas. A espera paciente por uma mudança que pode vir hoje ou amanhã ou na próxima semana ou nunca. Você finaliza o último ponto da última costura e amarra a linha com um nó firme, cortando o excesso com as tesouras pesadas de ferro. E então você se senta para trás sobre os calcanhares, esticando as costas novamente, rolando os ombros, flexionando os dedos que ficaram rígidos e doloridos de segurar a agulha por tanto tempo. A vela está consertada agora, pronta para ser dobrada e armazenada até que seja necessária novamente, e você sente aquela pequena satisfação silenciosa de mais uma tarefa completada, mais um item riscado da lista interminável de coisas que precisam ser feitas em um navio que está sempre se desgastando, sempre precisando de reparo, sempre exigindo atenção constante. Você começa a dobrar a vela, trabalhando de uma extremidade para a outra, criando dobras cuidadosas e uniformes que vão permitir que a lona seja armazenada de forma compacta, sem criar vincos permanentes que poderiam enfraquecer o tecido. Este processo é surpreendentemente físico, porque a vela é grande e pesada, e você precisa usar todo o seu corpo para manobrar o tecido, puxando uma seção, dobrando, alisando, então puxando a próxima seção, dobrando, alisando, repetindo o processo até que a vela inteira seja transformada em um pacote retangular de lona que pode ser carregado por 2 ou 3 homens até o local de armazenamento abaixo do convés. Você levanta uma extremidade do pacote dobrado e faz um gesto para outro marinheiro que está por perto, um homem mais jovem, com cabelo escuro e comprido, amarrado para trás, com um pedaço de corda. E juntos vocês pegam o pacote pesado e começam a carregá-lo através do convés em direção à escotilha que leva ao armazenamento inferior. O peso é considerável e vocês precisam se mover devagar e cuidadosamente, para não tropeçar em nada. E quando vocês chegam à escotilha, vocês precisam manobrar o pacote através da abertura, descendo os degraus de lado, mantendo o equilíbrio enquanto carregam o peso entre vocês. No espaço de armazenamento abaixo, a luz é fraca e o ar é ainda mais denso e úmido do que no convés, carregado de todos os cheiros concentrados de um navio que passou muito tempo no mar. Madeira velha, corda alcatroada, lona mofada, água parada no fundo do porão e aquele cheiro indefinível de tempo e uso que permeia tudo.
Você e o outro marinheiro colocam o pacote de vela em seu lugar designado entre outras velas dobradas, ajustando a posição para que fique bem encaixado e não role quando o navio finalmente começar a se mover novamente. Vocês sobem de volta ao convés, em silêncio, piscando na luz relativamente mais forte do dia, que agora está claramente avançando em direção ao final da tarde, embora o sol ainda esteja escondido atrás das nuvens densas, e o céu mantenha aquela qualidade uniforme e sem brilho que tem caracterizado cada dia desde que vocês entraram nesta parte do oceano. Você se separa do outro marinheiro sem palavras, cada um seguindo seu próprio caminho, e você caminha em direção à popa do navio, onde há uma área sombreada sob a vela de popa que está amarrada e coberta. Um lugar onde alguns homens se reúnem para passar o tempo quando não há trabalho imediato a ser feito. Quando você chega lá, você encontra 3 ou 4 homens sentados em círculo no convés, e no centro desse círculo há um par de dados de osso, amarelados pelo tempo e pelo óleo das mãos que os seguraram 1000 vezes antes. Os homens estão jogando um jogo simples e lento, lançando os dados por sua vez, observando os números que aparecem, acrescentando pontos mentalmente, fazendo pequenas apostas ocasionais de porções de tabaco ou de rum quando há rum disponível, ou de tarefas futuras que serão devidas quando o trabalho precisar ser distribuído. Você se junta ao círculo sem cerimônia, sentando com as pernas cruzadas no convés de madeira quente, e um dos homens acena com a cabeça na sua direção em reconhecimento silencioso da sua presença. O jogo continua lentamente, cada jogador tendo seu turno, pegando os dados, agitando-os na palma da mão por um momento, depois lançando-os contra o convés onde eles rolam e saltam antes de parar, revelando suas faces marcadas com pontos de tinta preta que foram aplicados há tanto tempo que estão começando a desbotar. Não há muita conversa enquanto o jogo acontece, apenas comentários ocasionais sobre os números que aparecem, pequenas observações sobre sorte ou falta dela, e longos períodos de silêncio onde o único som é o dos dados batendo contra a madeira, o suave rangido do navio, o leve movimento da água contra o casco. Você assiste os dados se moverem de mão para mão, de jogador para jogador, e eventualmente eles chegam até você, e você os pega, sentindo o osso liso e morno na sua palma, agita-os brevemente e os lança, observando enquanto eles rodopiam e param, mostrando um 3 e um 4. O jogo continua através da tarde, enquanto o tempo passa, de forma quase imperceptível, marcado apenas pela mudança gradual da luz, que se torna cada vez mais suave, cada vez mais dourada, até que você percebe que o sol invisível deve estar se aproximando do horizonte em algum lugar além das nuvens. Sua mente está em um estado de relaxamento calmo, não exatamente pensando em nada específico, apenas existindo no momento presente, observando os dados, observando as mãos dos outros jogadores, observando as expressões nos rostos cansados e queimados de sol dos homens ao seu redor. Eventualmente, alguém menciona em voz baixa que deve estar quase na hora da refeição da noite, e o círculo começa a se dissolver lentamente, os homens se levantando um por um, espreguiçando, esticando membros que ficaram rígidos de tanto tempo sentado e começando a se mover em direção à área onde a comida será distribuída quando estiver pronta. Você se levanta também, sentindo seus joelhos estalem levemente quando você se endireita e caminha lentamente através do convés, observando como a luz mudou mais uma vez, tornando-se mais profunda, mais rica, embora ainda filtrada através das nuvens que não parecem ter se movido ou mudado de forma em nenhum aspecto durante todo o dia. A refeição da noite é servida perto do
Mesmo lugar onde você recebeu o de jejum pela manhã, e mais uma vez há uma fila pequena e desorganizada de homens esperando sua vez. Quando você chega à frente, você recebe outro pedaço de biscoito do mar, igualmente duro e igualmente infestado, junto com uma pequena porção de carne salgada que foi fervida até ficar macia o suficiente para mastigar, mas que ainda tem textura fibrosa e gosto forte de sal que domina qualquer outro sabor que a carne possa ter tido originalmente. Você encontra um lugar para sentar perto da amurada, em um ponto onde pode ver o mar se estendendo até o horizonte, e come devagar, mastigando cuidadosamente cada pedaço, alternando entre o biscoito e a carne, tomando pequenos goles de água morna de uma caneca de madeira que você encheu no barril antes de se sentar. A comida é monótona e sem sabor, além do sal onipresente, mas é suficiente para preencher o vazio no seu estômago e dar ao seu corpo a energia que precisa para continuar funcionando. E isso é tudo que se pode esperar em um navio que está há semanas no mar, longe de qualquer porta onde provisões frescas poderiam ser obtidas. Enquanto você come, você observa o céu lentamente escurecer, as nuvens mudando de cinza pálido para cinza mais escuro, para algo próximo de cinza ardósia, e a luz diminuindo gradualmente até que se torna difícil ver detalhes finos, até que os rostos dos outros homens ao redor do convés se tornam menos distintos, transformando-se em formas e sombras, ao invés de pessoas individuais com características reconhecíveis. O mar também escurece, perdendo seus tons de azul e verde e se tornando simplesmente escuro, uma superfície negra e lisa que reflete o pouco de luz que resta no céu. Quando você termina de comer, você fica sentado ali por mais um tempo, não porque tenha algo específico para fazer, mas porque não há pressa em fazer nada, não há lugar particular para ir. Não há tarefa esperando que precise ser completada imediatamente. Você simplesmente existe neste momento, sentindo o cansaço acumular-se no seu corpo, sentindo o peso das horas que passaram desde que você acordou, sentindo a antecipação suave e não urgente do sono que virá, eventualmente, quando você descer ao convés inferior e encontrar sua rede e se deixar afundar nela. Ao redor do convés, outros homens estão começando a se preparar para a noite. Alguns já descendo para suas redes. Outros permanecendo acima por mais um tempo, conversando em vozes baixas ou simplesmente parados em silêncio, olhando para o mar escuro ou para o céu escuro, perdidos em pensamentos que não compartilham com ninguém. Uma ou duas lanternas são acesas e penduradas em lugares estratégicos ao redor do navio, lançando círculos pequenos de luz amarela que mal penetram a escuridão crescente, criando áreas de sombra profunda entre elas, onde formas se movem como fantasmas. Você finalmente se levanta e começa a caminhar lentamente em direção à escotilha que leva ao convés inferior. Seus passos pesados e cansados, seus olhos já meio fechados, seu corpo ansiando pelo descanso que sabe que está próximo. Você desce os degraus de madeira cuidadosamente, segurando o corrimão gasto, sentindo seu caminho através da escuridão, porque a luz das lanternas do convés superior mal alcança aqui embaixo. E quando você chega ao fundo, você precisa parar por um momento para deixar seus olhos se ajustarem à escuridão ainda mais profunda do espaço onde as redes estão penduradas. Gradualmente, formas começam a emergir da escuridão, as linhas verticais das vigas de suporte, as linhas horizontais das redes penduradas, os contornos vagos de barris e caixas empilhados contra as paredes curvas do casco.
Você navega através deste espaço familiar de memória, tanto quanto de visão, desviando de obstáculos que você sabe que estão lá, mesmo que mal possa vê-los, até que você chega à sua própria rede, reconhecendo-a pela posição e pela forma particular como está pendurada entre seus dois ganchos. Você senta na borda da rede e balança as pernas para dentro, deitando de costas, ajustando seu corpo até encontrar uma posição confortável, ou pelo menos tão confortável quanto possível, em uma rede feita de fibras grossas que pressionam contra sua pele e criam pontos de pressão em lugares desconfortáveis. Você pode ouvir outros homens ao redor de você, alguns já dormindo e roncando, outros ainda se movendo e se ajeitando em suas próprias redes, outros subindo ou descendo a escada para ou do convés superior. A rede balança muito levemente com um movimento quase imperceptível do navio, e você fecha os olhos, sentindo o cansaço finalmente tomar conta completamente, sentindo seus músculos relaxarem um por um, sentindo sua respiração diminuir e se aprofundar, sentindo seus pensamentos começarem a se dissolver naquela névoa indefinida que precede o sono. O som ao redor de você é constante e familiar. Respiração, rangido de madeira, água contra o casco, cordas se movendo, todos os sons de um navio em repouso, todos os sons que se tornaram tão familiares que você mal os registra conscientemente, mas que criam juntos uma espécie de canção de ninar silenciosa que o embala em direção ao esquecimento. Você pensa vagamente sobre o dia que passou, sobre as velas que consertou, sobre os dados que rolou, sobre a comida sem sabor que comeu, sobre as horas que se estenderam devagar, uma após a outra sem drama ou evento significativo. Apenas a passagem constante do tempo em um lugar onde o tempo parece ter uma qualidade diferente, mais viscosa, mais resistente, como se estivesse se movendo através de algo denso ao invés de fluir livremente como deveria. E você pensa sobre o amanhã, que será muito parecido com hoje, e sobre o dia depois de amanhã, que será muito parecido com amanhã, e sobre todos os dias que virão depois disso, até que o vento finalmente volte, ou até que alguma outra mudança ocorra, para quebrar este padrão de repetição interminável. Mas esses pensamentos não trazem ansiedade ou inquietação. Apenas uma aceitação calma e cansada das circunstâncias, uma compreensão de que não há nada a fazer exceto continuar existindo, continuar realizando as pequenas tarefas que mantêm o navio e a tripulação funcionando, continuar esperando com paciência infinita por algo que pode ou não acontecer. Sua respiração está ainda mais lenta agora, mais profunda. E você pode sentir-se deslizando em direção ao sono, aquela transição gradual e suave da consciência para algo mais profundo, mais escuro, onde não há pensamentos ou sensações, apenas existência pura e sem forma. O balanço da rede continua, tão sutil que é mais uma sugestão de movimento do que movimento real, e o som ao redor continua também, aquele coral constante de ruídos pequenos que preenchem o silêncio sem realmente quebrá-lo. E então, sem que você perceba, exatamente quando acontece, você está dormindo, seu corpo finalmente em repouso completo, sua mente silenciosa, e o dia que passou se dissolve na memória, enquanto a noite se estende ao seu redor, tão calma e imóvel quanto o mar que cerca o navio, tão sem pressa quanto todas as horas que a precederam, apenas mais um período de escuridão e quietude em uma sequência que parece não ter fim, mas que de alguma forma continua, momento após momento, respiração após respiração, num ritmo que é, ao mesmo tempo, infinitamente lento e de alguma forma reconfortante na sua previsibilidade absoluta.